Ao vivo, não existe replay, edição ou segunda chance. E é exatamente isso que torna a televisão e qualquer transmissão em tempo real tão imprevisível e fascinante. Em meio a entrevistas sérias, reportagens importantes e programas cuidadosamente planejados, basta um pequeno detalhe fora do roteiro para tudo sair completamente do controle. E é nesses momentos que surgem as cenas mais espontâneas, engraçadas e muitas vezes inesquecíveis. Será exatamente isso que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Momentos inusitados registrados ao vivo. Uma cena viral de 2014 aconteceu durante um telejornal ao vivo da emissora vietnamita VTV1 e se tornou um daqueles momentos clássicos da internet justamente por fugir completamente do esperado. Durante a entrevista, um convidado, que era um oficial ligado à área de saúde do governo, comentava sobre enchentes na província de Lang Son quando de repente seu celular começou a tocar ao vivo. Em situações assim, o mais comum seria pedir desculpas, silenciar o aparelho ou ignorar discretamente o ocorrido. No entanto, ele tomou uma decisão totalmente inesperada e, sem interromper sua fala, simplesmente tirou o celular do bolso e o arremessou para longe, para fora do enquadramento da câmera, gerando um barulho alto no estúdio que deu a entender que o aparelho bateu no chão com força, possivelmente até quebrando. O que tornou o momento ainda mais curioso e ajudou a transformá-lo em viral foi a reação, ou melhor, a ausência dela, da apresentadora, que permaneceu completamente séria e continuou a entrevista como se absolutamente nada tivesse acontecido. Em 2014, durante uma reportagem da emissora KOIN 6 nas ruas de Portland, nos Estados Unidos, aconteceu um daqueles momentos irônicos e cômicos registrados ao vivo e que se tornam virais. Na ocasião, uma forte nevasca havia coberto a cidade, algo relativamente incomum para a região, e a equipe de reportagem entrevistava pessoas que estavam se exercitando ao ar livre mesmo com o frio intenso. Entre elas, uma mulher que praticava corrida chamou a atenção ao comentar, de forma bastante confiante, que a neve era perfeita para correr, destacando que o terreno tinha baixo impacto e não deixava os pés molhados. Logo após dar essa explicação otimista e seguir correndo, aconteceu o inesperado e, em questão de segundos, a mesma mulher escorregou no gelo e caiu no chão diante das câmeras, criando uma cena de ironia quase perfeita. O contraste entre o discurso confiante e a queda imediata foi algo completamente inusitado e que parece até mesmo combinado. Afinal, aconteceu justamente algo contrário do que a pobre mulher havia acabado de relatar. Em 2020, um momento bastante inusitado da televisão brasileira acabou viralizando nas redes sociais, envolvendo o telejornal Pierre Noir, exibido pela RIC TV, afiliada da Record no Paraná. O protagonista da cena foi o apresentador Ricardo Vilches, que acabou se envolvendo em uma gafe ao vivo ao se atrapalhar com a vinheta de abertura do programa. O episódio, na verdade, ocorreu durante a preparação para o início do jornal, quando a vinheta de transição entrou no ar antes do momento esperado. Sem perceber que já estava sendo transmitido, o apresentador demonstrou irritação com o erro técnico e acabou soltando um xingamento direcionado à vinheta. O mais curioso é que logo após o deslize, ele seguiu normalmente com a apresentação, como se nada tivesse acontecido, o que deixou a situação ainda mais constrangedora e ao mesmo tempo engraçada para quem assistia. De vinheta, filha. Muito bom dia para você que está acompanhando aqui a programação da RIC TV Record, tudo bem? A repercussão foi grande a ponto de impactar sua carreira. Pouco tempo depois, Vilches acabou sendo desligado da emissora. Embora a empresa não tenha confirmado oficialmente que a demissão foi diretamente causada pelo episódio, o caso certamente contribuiu para a exposição negativa do jornalista, que ficou marcado por esse momento específico.
Em 2019, mais um momento inusitado da televisão ao vivo ganhou grande repercussão nas redes sociais, desta vez envolvendo o apresentador Johnny Archer, da afiliada da NBC em Miami. Durante a exibição de um programa matinal, ele conversava normalmente com suas colegas de bancada, as apresentadoras Roxanne Vargas e Shelly Muniz, quando acabou protagonizando uma situação extremamente constrangedora e ao mesmo tempo cômica ao aparentemente soltar um pum ao vivo em pleno estúdio. O episódio chamou atenção principalmente pela reação imediata no ambiente, já que o barulho foi perceptível e quebrou completamente o clima da conversa, gerando um momento de desconforto misturado com surpresa. What? Sorry. Right. Sorry. Embora não tenha havido uma confirmação explícita por parte do apresentador no momento, a situação ficou evidente o suficiente para que o vídeo rapidamente começasse a circular na internet, sendo compartilhado em páginas de humor e compilações de falhas televisivas. O repórter esportivo da BBC, Mike Bushell, caiu numa piscina durante uma entrevista ao vivo no BBC Breakfast. Ele estava entrevistando nadadores da equipe da Inglaterra em uma competição de 2018 na Gold Coast, Austrália. Ele tomou cuidado para não molhar o equipamento de som e comentou algo como: "Vou ser cuidadoso porque estou com isso", enquanto entrava em pé na piscina. Mas ele não percebeu que havia um degrau no fundo e, ao dar o próximo passo, escorregou e mergulhou na água mais funda. Os nadadores começaram a rir muito, obviamente surpresos, e ele tentou continuar a entrevista mesmo molhado. Esse momento virou meme e repercutiu bastante. Muitos elogiaram como ele lidou com a situação com bom humor. Uma repórter acabou protagonizando uma cena inusitada e cômica ao fazer uma matéria de pescaria em um rio onde precisou lidar com um peixe, algo que com certeza ela não estava acostumada. No registro, ela aparece dentro da embarcação junto de um pescador que havia fisgado um peixe grande e, para mostrá-lo diante das câmeras, a repórter o levanta com as mãos. Porém, ao fazer isso, o animal, que ainda não estava totalmente sem vida, se mexe, fazendo-a se assustar muito. Com o susto, ela acaba derrubando o peixe e ainda cai para trás em cima do pescador, que vai para o chão da embarcação em uma cena completamente desastrosa. This one is about 12 pounds, but they can grow to be O susto com o peixe por si só já seria uma baita gafe ao vivo, porém a cena se intensificou ainda mais com a queda por cima do homem, em que tanto ele quanto a repórter foram para o chão diante das câmeras. Uma entrevista no SBT Notícias de Goiânia acabou armando um verdadeiro barraco que viralizou na internet pelo caos gerado ao vivo entre mãe e filha. O repórter Lucílio Macedo estava conversando com Sara e Sabrina Moreira, mãe e filha que ficaram conhecidas na internet depois de uma briga sobre a compra de um celular. Só que o que ninguém esperava era que o jornalista fosse sair de lá com a cara ardendo. Na reportagem, Sara desabafava sobre o comportamento da filha, reclamando que a moça, de 20 anos, ainda morava com ela e queria que ela bancasse suas vontades, já que teria sido flagrada literalmente esperneando e gritando com a mãe, dizendo que queria um celular de lançamento da época, que era bem caro por sinal. Quando Macedo tentou saber mais detalhes sobre o celular, perguntando diretamente a Sabrina, a jovem não pensou duas vezes, atacou o repórter ali mesmo, sem mais nem menos, e o mandou sumir de vista. Eu já falei que eu não quero isso, não quero bicho nenhuma, sai daqui! A cena pegou todo mundo de surpresa e viralizou na internet na mesma hora. Teve gente que achou tudo muito estranho, dizendo que poderia ser armado só para chamar a atenção. Mas também houve quem criticasse a atitude da moça, dizendo que foi falta de respeito com o repórter.
Lívia Zanolini, apresentadora da TV Integração, afiliada à Rede Globo, passou por maus bocados depois de um vídeo seu, aparentemente de bastidores do programa, cair na internet. Enquanto ela gravava chamadas para o telejornal MGTV, segunda edição, transmitido em Uberaba e outras regiões do estado de Minas Gerais, acabou soltando palavrões e o momento foi vazado. No registro, ela primeiramente aparece falando do ar-condicionado, que estava em uma temperatura muito baixa e por isso acaba soltando um palavrão. Logo depois, ela acaba cometendo um erro na gravação e solta outro palavrão para demonstrar sua indignação. Agora o trem gelou aqui. Puta. Como podemos observar, a equipe se diverte com a apresentadora, lembrando que aquilo estava fora do ar sendo gravado, mas alguma pessoa maldosa acabou pegando essas partes e divulgando na internet. Devido à repercussão, a emissora acabou afastando a apresentadora, mas apenas por um dia. Rapidamente, ela voltou à frente do telejornal, para a felicidade do público, já que ela é muito querida. Uma reportagem de rua acabou viralizando na internet pela infelicidade do repórter em escolher, digamos, a pessoa errada para entrevistar. Na cena, um repórter da Band está realizando uma matéria de rua e decide entrevistar um morador. O problema é que o jornalista não sabia que o entrevistado era mudo. Isso mesmo, o homem era surdo e mudo e por isso não conseguia responder ao que estava sendo dito. Sem preparo para lidar com a situação e claramente pego de surpresa, o jornalista tenta conduzir a conversa, mas o momento vai ficando cada vez mais constrangedor e ao mesmo tempo engraçado. Pá, tudo bom, como é o nome do senhor? Pepe. Muito obrigado, viu? Aí é fofo. Não sabia não, peraí. Em determinado ponto, ele simplesmente não consegue mais se segurar e acaba caindo na risada, precisando se afastar da cena para se recompor. O momento passou a ser compartilhado na internet e se tornou um grande meme. Durante uma reportagem sobre um táxi que acabou ficando preso em uma cratera que se abriu e se encheu de água na rua, algo inusitado aconteceu e obviamente viralizou. O registro feito ao vivo mostrava o taxista bem ao lado do veículo, tentando explicar a situação que havia ocorrido com seu carro, mas foi nesse momento que ele acabou se descuidando e ao pisar em falso na calçada, acabou caindo dentro da cratera cheia de água, onde estava o veículo. Ao cair ali, ele se afundou na água e, desesperado, nadou para sair do local o mais rápido possível, tudo isso diante das câmeras. A cena, claro, ganhou ampla repercussão não só por mostrar como o carro havia sido engolido pela cratera, mas também pelo motorista que acabou passando por esse momento tenso e constrangedor ao vivo. Durante a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, um momento inusitado envolvendo o jornalista William Bonner acabou viralizando nas redes sociais e se tornou um dos primeiros memes daquela transmissão histórica. Na ocasião, ele apresentava o Jornal Nacional diretamente de uma cabine especial montada no Maracanã, ao lado de Renata Vasconcelos, quando protagonizou uma gafe ao vivo sem perceber que já estava no ar. Antes de notar que a transmissão havia retornado do intervalo, Bonner começou a brincar com a situação de um profissional que aparecia ao fundo, refletido no vidro do estúdio improvisado. Esse profissional, colega estrangeiro, tinha a calvície bastante evidente sob a iluminação, o que chamou a atenção do apresentador, que fez comentários bem-humorados sobre o brilho da cabeça dele. Eu fui flagrado aqui pela câmera tentando tapar a calva pronunciada de um colega estrangeiro que estava ali aparecendo, brilhando na tela da Globo. Fracassei e ainda paguei esse mico diante de todos vocês. Desculpem. Pouco depois, já ciente da situação, o jornalista assumiu o ocorrido com bom humor e pediu desculpas ao público, ao vivo, reconhecendo que havia pago um mico ao tentar esconder a calva pronunciada do colega. Uma repórter estava fazendo uma entrada ao vivo diretamente de uma fazenda, abordando um tema rural na matéria, quando acabou sendo surpreendida por uma vaca extremamente curiosa. Enquanto falava normalmente para a câmera, o animal se aproximou com a cabeça e, sem qualquer aviso, começou a interagir com ela, chegando a lambê-la, o que a pegou totalmente desprevenida. A reação foi imediata e ela, além de se assustar, ao mesmo tempo não conseguiu segurar o riso, quebrando completamente o tom sério da reportagem.
reportagem. Farmer to do so. Esse contraste entre o profissionalismo sério que ela tentava manter e a situação inusitada vinda de surpresa é justamente o que torna o momento tão engraçado e viral. O momento envolvendo o ex-jogador e apresentador Neto e a jornalista Verônica Mocarzel é um exemplo clássico de como o improviso e as brincadeiras ao vivo podem ser perigosas e, na ocasião, gerou um dos momentos mais lembrados da TV esportiva brasileira. Durante o programa, Neto, conhecido pelo estilo irreverente e pelas brincadeiras constantes, começou a provocar a repórter de forma descontraída, fazendo comentários sobre o pai dela, dizendo que ele estaria dançando muito em eventos na cidade de Campinas. A intenção era claramente humorística, dentro do tom leve que o apresentador costuma adotar no ar, mas a situação tomou um rumo inesperado quando Verônica respondeu na mesma moeda, sem hesitar. Fala pro seu pai parar de dançar lá em Campinas, que ele dançou muito na festa de sábado, viu? É, ele conheceu a sua mulher. Não. Os demais participantes começaram a rir. O clima descontraído virou gargalhada geral e Neto ficou visivelmente sem graça, tentando se recompor diante da situação. Em 2015, um momento bastante constrangedor e, ao mesmo tempo, extremamente cômico acabou viralizando na internet ao mostrar uma apresentadora do telejornal 7 News sendo surpreendida por uma situação totalmente inesperada ao vivo. Durante o início da transmissão, ela parece não perceber que já estava no ar e, visivelmente desconfortável, a jornalista começa a abanar o rosto e o nariz, reclamando do cheiro e tentando disfarçar a situação enquanto já estava no ar. A tentativa de manter o profissionalismo diante de algo tão embaraçoso acabou falhando, e o momento rapidamente ganhou um tom cômico involuntário, já que era bem visível que algo fedendo estava tomando conta do ambiente. Como é possível ver, ela chega quase a engasgar, tossindo por conta do cheiro, e só depois de algum tempo, já no ar, é que finalmente percebe e começa a falar sobre as notícias que o jornal trataria naquela edição. A jornalista australiana Natalia Cooper protagonizou momentos bem-humorados no Today Show que divertiram tanto os colegas de estúdio quanto os telespectadores. Em um desses momentos, no ano de 2018, Cooper apareceu em uma reportagem externa ao vivo vestida com roupas de época, o que por si só já chamava a atenção. Aparentemente, ela estava em um evento com esse tipo de caracterização e o âncora, reparando uma peça em suas mãos, questionou por que ela estava com botas nas mãos. Porém, rapidamente a repórter revelou que, na verdade, se tratava de um manguito e, devido à confusão, o âncora caiu na gargalhada. It's very practical, the muff. What are you talking about? Cars lost in Italia. keeping your hands warm. Exactly. Sua companheira de bancada tentava se controlar para não rir, tornando a situação ainda mais engraçada e, claro, fazendo com que o momento mais uma vez repercutisse bastante na mídia. Então é isso por hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Um beijão e até amanhã.